Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádio apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Neste mundo de maldade, guerra, morte e aflição, os problemas aumentando sem comparação. A angústia é tanta, o ódio tomou conta e o pecado se multiplicou. Ah, quantas vezes já chorou, pedindo consolo. Existe alguém que é especial e ele está bem perto, te ajudando a atravessar este teu deserto. É fiel e ele te conduzirá. Em meio a tantos problemas ainda temos luz, um amigo incomparável sempre nos conduz. Já podemos cantar, volte logo Jesus. Volte logo Jesus. Somente Jesus Cristo é a solução. Por todos os teus pecados ele tem perdão. Esqueça os momentos tristes que passou, ele dá alívio ao teu coração. Quando tu pensares que estás sozinho, ele está contigo neste teu caminho. Vença as barreiras que há em sua frente, porque com Jesus tudo é diferente. Neste mundo de maldade, guerra, morte e aflição, os problemas aumentando sem comparação. A angústia é tanta, o ódio tomou conta e o pecado se multiplicou. Ah, quantas vezes já chorou, pedindo consolo. Existe alguém que é especial e ele está bem perto, te ajudando a atravessar este teu deserto. É fiel e ele te conduzirá. Em meio a tantos problemas ainda temos luz, um amigo incomparável sempre nos conduz. Já podemos cantar, volte logo Jesus. Somente Jesus Cristo é a solução. Para todos os teus pecados ele tem perdão. Esqueça os momentos tristes que passou, ele dá alívio ao teu coração. Quando tu pensares que estás sozinho, ele está contigo neste teu caminho. Vença as barreiras que há em sua frente, porque com Jesus tudo é diferente. Somente Jesus Cristo é a solução. Para todos os teus pecados ele tem perdão. Esqueça os momentos tristes que passou, ele dá alívio ao teu coração. Quando tu pensares que estás sozinho, ele está contigo neste teu caminho. Vença as barreiras que há em sua frente, porque com Jesus tudo é diferente. Tudo é diferente. Com este lindo louvor, começamos mais uma vez o programa Falando de Jesus,
nesta quarta-feira abençoada. Com certeza, com Jesus é tudo diferente. Engana-se eu se não tivesse Jesus na minha vida, e eu penso igualmente na sua vida. Pois com Jesus, o mundo que estamos vivendo já está difícil, muito difícil, porque a cada dia estamos vendo que as coisas estão acontecendo coisas que realmente magoam não o coração do ser humano, mas magoam o coração de Deus. Vemos práticas humanas fazendo deslealdade, vemos práticas humanas acorretando exatamente ao povo que clama, que chora, que o povo que necessita. A cada vez o rico está ficando mais rico, a cada vez o pobre está ficando mais pobre. A cada vez mais o ser humano está pisando no ser humano. A cada vez mais estamos vivendo o que Cristo escreveu na sua Sagrada Escritura: olho por olho e dente por dente. E por trás disso existem muitas pessoas que falam em nome de Jesus, muitas pessoas falam em nome de Deus. Muitas pessoas falam de Deus, mas não praticam aquilo que é de Deus. Amai o próximo como a ti mesmo. Perdoa aqueles que realmente te magoam. Dê àqueles que necessitam de pão, dê àqueles que necessitam de agasalho, dê àqueles que necessitam de amparo, dê àqueles que necessitam de amor. Vemos hoje o que está acontecendo pelo mundo afora, onde as pessoas estão se guerreando quando estão pregando a paz. Vendo hoje no mundo afora pessoas que estão com mesas fardas, enquanto as outras estão mendigando pão. Que mundo é esse que estamos vivendo? Que Jesus é esse que estamos praticando? Que Deus é esse que dizemos que amamos quando realmente negamos? Porque a partir do momento que nós negamos algo que nós podemos fazer por alguém, é sinal de que estamos negando a Deus. Às vezes muitos homens estão pregando o amor de Deus, mas estão negando a Deus. Muitas pessoas estão falando de Jesus, mas estão pregando Jesus na cruz novamente. Esse é o mundo do século 21. Vemos pelos telejornais corrupções, vemos pelos telejornais guerra, vemos pelos jornais mortes, vemos as guerras que estão acontecendo no mundo. Pessoas cada vez mais buscando a sua necessidade, buscando cada vez mais seus recursos, mas sendo assolado, sendo pisoteado. Com Jesus é diferente. Porque o que Jesus nos oferece é exatamente o lugar que tem paz, verdadeira paz. O que Jesus nos oferece é o lugar que nunca nós vamos ter fome. O que Jesus nos oferece é o lugar que nunca vamos ter guerra. O que Jesus nos oferece é exatamente aonde nós não vamos mentir, nem enganar nós mesmos. O que Jesus nos oferece exatamente é algo de bom. Ser sincero, ser íntegro, ser verdadeiro. Se você deve, não negue que você deve. Se você tem algo que possa dar, não negue que você possa dar. Se você pode ajudar, não negue que você pode ajudar. Mas você pode ser sincero, você pode ser verdadeiro quando você falar: eu não posso te ajudar. É melhor você falar uma verdade sincera do seu coração para o próximo do que você: não, eu vou ver, eu vou olhar, vou ver, tal. Não, não pode ser assim. Porque o Deus tem aquele olho que tudo vê e tudo sabe do meu coração e do seu coração. Jamais Jesus vai ficar feliz comigo se você me pedir algo e eu negar se eu posso te ajudar. Jesus vai ficar triste comigo se eu posso te ajudar e nego essa ajuda. Que mundo que estamos vivendo? Estamos vivendo exatamente nos fins dos tempos. Por isso, a cada vez mais, a cada dia mais, procure ler, procure praticar, procure fazer exercício da palavra de Deus na sua vida verdadeiramente. Nego e não devo, com certeza. Não precisa eu me esconder atrás de uma Bíblia, não precisa eu esconder atrás de uma igreja, não precisa eu esconder atrás de uma camisa, de uma rádio, sabendo que estou devendo e falando para as pessoas que não estou. Falando para as pessoas que têm necessidade, precisam de ajuda e não falo. Que mundo que estamos vivendo? Estamos vivendo na prática da aparência? Deus não quer que eu viva na aparência. Deus quer que eu viva na integridade, na moral, no respeito, no amor, na certidão de que realmente aquilo que estou fazendo é algo de bom.
Aquilo que estou tentando fazer é algo que vai agradar a Deus. Se eu conseguir agradar a Deus, com certeza eu vou agradar a pessoa mais próxima de mim. Por isso, às vezes, muitas pessoas eu converso, sim, não, é isso e aquilo. Sou sincero, sou verdadeiro. Mas às vezes muitas pessoas interpretam, às vezes. Rádio Popular, agora são 18h03, estamos começando mais um programa Falando de Jesus. Falando de Jesus não para um desabafo, falando de Jesus aquilo que é verdadeiro, aquilo que é sério, porque a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é uma espada, tanto para mim quanto para você que está agora na praça pública, para você que está no seu comércio, para você que está no seu trabalho, para você que está em qualquer lugar do mundo. Deus sempre quer de nós o melhor. E o melhor, em primeiro lugar, que amemos a Ele. Em segundo, o nosso próximo. Em terceiro, que praticamos a verdade, que praticamos a lealdade, que podemos ser sinceros, honestos. Vamos viver. Deus colocou o seu povo durante 40 anos no deserto. Colocou para o povo entender que Ele é Deus. Que Ele pode fazer maravilhas da mesma forma que Ele fez no deserto, Ele pode fazer hoje, tanto na minha vida quanto na sua vida. Basta que nós realmente olhamos e praticamos aquilo que é certo, sincero e verdadeiro. Já está presente no estúdio da Rádio Popular o pastor Edivaldo, ele que é o responsável pela palavra de Deus. Palavra verdadeira, sincera e honesta. Palavra que está no meu coração e no seu coração. Basta que nós podemos ouvir e praticá-la. Por isso, convidamos você neste momento para entrar conosco em uma cadeia de oração, em uma cadeia de homenagem não ao homem, mas a Deus. Porque toda a honra e toda a glória deste programa só tem para uma única pessoa, se chama Jesus. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte,
vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa noite, amados ouvintes. Nessa noite eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Aqueles que nos ouvem, eu quero deixar uma boa noite. E neste momento, eu queria convidar a todos para estar ouvindo agora a mensagem, falando de Jesus. Nessa noite o texto qual o Senhor ministrou ao meu coração está no livro de Lucas, no seu capítulo 18 e o versículo também 18. Vamos meditar acerca do que Jesus quer nos ensinar nesta noite. Porque quando nós lemos a palavra, quando nós meditamos na palavra e aplicamos ao nosso coração, o Senhor nos ensina, o Senhor está nos moldando. Assim como o nosso irmão falou aqui nesta noite, o que Deus hoje está precisando é de verdadeiros adoradores. A Bíblia nos relata que Jesus está à procura
daqueles adoradores que adoram em espírito e em verdade. E nada melhor é do que nós sermos sinceros e verdadeiros com o Senhor. Lucas capítulo 18 e o seu versículo 18 nos diz assim o texto sagrado: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chamas bom? Respondeu Jesus: não há ninguém bom, senão somente Deus. Jesus lhe pergunta: você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe. Respondeu o jovem rico: tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: falta-te ainda uma coisa. Vai e vende tudo o que tens e reparte entre os pobres. E depois vem, segue-me, e terás um tesouro no céu. Ouvindo isto, ele ficou muito triste, porque era muito rico. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite nós vamos estar falando acerca deste homem. Como nós lemos o texto sagrado, nós observamos que ele era um homem religioso, um homem que conhecia a palavra, que conhecia os mandamentos. Mas quando ele encontra com Jesus, ele faz uma pergunta ao mestre, que nós paramos para analisar, paramos para pensar. Nós vamos ver que ele não tinha certeza da sua salvação. Ele não tinha certeza daquilo que ele falava ou daquilo que ele ouviu acerca do mestre, acerca do texto sagrado. E ele vira para Jesus e pergunta: mestre, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus vira para ele e disse: olha, por que me chamas de bom? Se não há ninguém, senão somente o Senhor, o nosso Deus. E Jesus ali agora começa a dialogar com aquele homem. E lhe faz uma pergunta. Pergunta essa que nós sabemos, que nós conhecemos, pois nossos pais sempre nos ensinou acerca do que é certo e do que é errado. E ele pergunta para aquele jovem: você conhece os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não adulterarás. E aquele homem vira para Jesus e fala o seguinte: tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Jesus agora olha para ele e fala o seguinte: olha, ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e reparte entre os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Aqui eu quero abrir um parêntese. Como nós estamos servindo ao Mestre, como nós estamos dizendo que servimos a Jesus, o que nós temos falado para as pessoas acerca de Jesus? Será que nós temos convicção da nossa salvação? Será que nós temos convicção daquilo que falamos acerca de Jesus? Será que nós temos convicção daquilo que nós expressamos para as pessoas que estão ao nosso redor? Aqueles que precisam de uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Porque foi isso que Jesus nos ensinou. Certa vez Jesus chegou para os seus discípulos e disse o seguinte: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aquele jovem rico conhecia as Escrituras, conhecia os mandamentos, mas ele não tinha certeza da sua salvação. Porque se ele tivesse certeza da sua salvação, ele não perguntaria ao Mestre o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna.
Jesus, certa vez, falando para os seus discípulos, disse o seguinte: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quando Jesus vira para aquele jovem, para aquele homem rico, e pede para ele vender tudo quanto ele tinha e seguir a ele, Jesus estava querendo dizer: você me perguntou o que precisa ser feito para você herdar a vida eterna. Conhecer as Escrituras, conhecer os mandamentos, mas não obedecer, mas não seguir, não vai nos levar às mansões celestiais. Jesus estava dizendo para aquele jovem: para você herdar a vida eterna, você tem que me seguir. Mas quão difícil é nós muitas das vezes abrimos mão da nossa área de conforto, da nossa casa, ou até mesmo daquilo que nós estamos vivendo no momento, para seguir a Jesus. Porque seguir a Jesus não é simplesmente nós abrirmos a boca e dizermos que somos cristãos, somos crentes ou somos discípulos de Jesus. Não. Seguir a Jesus é nós andarmos como Jesus andou, ajudando ao próximo, dando palavras de conforto, palavras de ânimo. Embora as circunstâncias, embora a nossa caminhada, a nossa trajetória, nós vamos encontrar obstáculos, nós vamos encontrar dificuldades. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para o Mestre, nós encontramos o porto seguro. Nós encontramos ali aquilo que precisamos para seguir adiante, para seguir em frente. Quando nós meditamos na palavra, quando nós pegamos este livro, qual o Senhor deixou para nós, e começamos a esfolhear as páginas deste livro sagrado, nós vamos encontrar forças para continuar a caminhada. Lembro quando o salmista Davi, a Bíblia nos diz que ele eleva os olhos para os montes e faz uma pergunta: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aquele jovem rico, se ele tivesse certeza da sua salvação, ele não teria feito essa pergunta ao mestre, mas simplesmente obedeceria ou executaria aquilo que ele aprendeu acerca da palavra. Nesta noite, o Senhor está querendo ter um verdadeiro encontro com cada um de nós. Desde o início que eu cheguei aqui, já foi falado acerca da sinceridade, acerca de sermos verdadeiros, pois a própria palavra nos ensina que o nosso dizer tem que ser sim, sim e não, não. O que disso passar provém do maligno, assim diz a palavra. Como o nosso irmão disse, se eu tenho condições de ajudar e não ajudo, eu estou negando a Cristo. Se eu tenho condições de ajudar uma pessoa e digo para ela que vou ver e não dou resposta, não dou um retorno, eu estou negando a Cristo. Foi o que esse jovem rico fez, perguntando para Jesus o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Acredito eu que a resposta que ele queria ouvir de Jesus naquele momento, pois ele disse para o mestre: olha, desde a minha mocidade eu tenho observado, tenho obedecido os mandamentos. A resposta, acredito eu, que ele queria ouvir de Jesus era: então não te falta nada para você herdar a vida eterna. Mas o nosso mestre, o nosso Jesus, que sonda os nossos corações, conhece a nossa alma, conhece o nosso interior, percebeu que faltava algo no coração daquele jovem. Tanto é que o versículo 23 vai nos dizer o seguinte: ouvindo isto, ele ficou triste, pois era muito rico.
Só que eu quero dizer que nesta noite, é que o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele deu a oportunidade para aquele jovem rico de se arrepender, de voltar-se verdadeiramente para o Senhor. Porque muitas das vezes nós lermos a palavra, nós andarmos bonitinho na rua, não quer dizer que nós estamos fazendo a vontade do Mestre. Porque quando o Senhor precisa que nós vamos ajudar uma pessoa ou levar uma palavra, nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Só que o que eu acho interessante é que no decorrer desse texto, a Bíblia não relata mais acerca deste jovem, pois a Bíblia fala que ele ficou triste, muito triste, e não deu ouvido ao que Jesus estava lhe dizendo. Ao passo que no capítulo 19 deste mesmo livro, encontramos uma outra situação. Um homem chamado Zaqueu. E a Bíblia nos relata, o texto sagrado vai nos dizer que ele era rico, pois ele era chefe dos publicanos. E a Bíblia vai dizer que ele ouviu falar de Jesus, acerca daquele jovem, daquele homem rico, que conhecia os mandamentos, conhecia o Mestre. Este homem, chamado Zaqueu, ouviu falar de Jesus, pois por onde Jesus passava, uma grande multidão o acompanhava. E aquele homem determinou no seu coração que queria ver quem era Jesus. Mas a Bíblia vai nos relatar que este homem, chamado Zaqueu, ele era de pequena estatura e não conseguia ver o Mestre por causa da multidão. Tentava de um lado, tentava por outro e não conseguia ver a Jesus. E a Bíblia nos relata que Jesus estava passando em Jericó. E Zaqueu agora arma uma estratégia. Ele vai ter que sair lá na frente. Mas como ver Jesus se ele era pequeno? Se a sua estatura não permitia que ele chegasse próximo a Jesus. A Bíblia nos relata que Zaqueu agora sai correndo e sobe numa figueira brava, esperando o Mestre passar, esperando Jesus chegar naquele ponto para ver quem era Jesus. E o interessante é que a Bíblia nos relata que Zaqueu era de pequena estatura, mas não impediu ele de subir numa figueira brava para ver quem era Jesus. E aqui eu quero dizer nesta noite, é que o nosso Deus, o nosso Mestre, Ele sempre vai nos dar uma oportunidade. Só que eu costumo dizer que a oportunidade dada uma vez, ela não volta mais. Se você tem a oportunidade nesta noite, de através desta mensagem, através dos louvores aqui entoados, mudar o seu pensamento, mudar o seu conceito acerca de quem é Jesus, o Senhor nesta noite, Ele pode fazer morada em tua casa. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus chega ali agora, embaixo daquela figueira, Jesus para. Acredito eu que Zaqueu agora fica pensativo. Mas como eu vou ver o Mestre? O que está acontecendo? Por que a multidão parou? Por que pararam? Só que Zaqueu, ele não desce da árvore. Ele continua em cima da árvore. E agora Jesus olha para cima e diz uma palavra linda. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém
pousar em tua casa. O que eu aprendo aqui é que Jesus, Ele sempre vai nos chamar pelo nome. Embora as pessoas não te conheçam, embora muitos acham que você não vai conseguir o seu objetivo, embora as pessoas te desprezem, embora as pessoas não acreditem no seu potencial, o meu Deus, o nosso Deus, Ele sempre acredita. Porque a palavra do Senhor nos fala que nós fomos feitos, fomos criados, fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. E agora a Bíblia vai relatar que Zaqueu desce depressa, recebe Jesus com alegria e vai para a tua casa. E a Bíblia nos relata que algumas pessoas começaram a murmurar, porque Jesus estava indo para a casa de um pecador, para a casa de um cobrador de impostos. E o que eu quero dizer aqui nesta noite é que aquele cobrador de impostos, aquele homem pecador, queria ver quem era Jesus. Ele tinha ouvido falar de Jesus, o que Jesus fazia, os milagres que Jesus operava. Mas todo o dinheiro que ele tinha, a fortuna que ele tinha, ainda havia um vazio no seu coração. E quando Jesus agora chama Zaqueu e diz a ele que vai ficar em tua casa, aquele vazio foi preenchido. Porque só nosso Deus, só o Senhor Jesus é que conhece o nosso coração, que conhece a nossa alma. E o interessante é que quando Jesus chega à casa de Zaqueu, a Bíblia nos relata que Jesus ali não fala nada, mas quem vai falar é Zaqueu. Quando chegaram na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu olha para o mestre e fala o seguinte: mestre, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E as pessoas que eu defraudei, aqueles que eu furtei, eu vou restituir 4 vezes mais. Agora eu quero dizer, este homem chamado Zaqueu não conhecia as Escrituras, não conhecia o Mestre. Mas quando ele encontrou com Jesus, quando ele conheceu Jesus, houve uma transformação verdadeira na sua vida. Houve um impacto na sua vida, que Zaqueu chega para Jesus, sem Jesus pedir, sem Jesus falar, e diz que vai dar a metade dos seus bens aos pobres, e as pessoas que ele defraudou, ele vai restituir 4 vezes mais. Aqui eu vejo uma verdadeira transformação. Aqui eu vejo um verdadeiro encontro com o Mestre, um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Porque é isso que Jesus faz. Quando nós temos um verdadeiro encontro com o Mestre, com Jesus, a nossa vida não é mais da mesma forma como nós vivíamos outrora. A Bíblia nos relata que quando nós aceitamos ao Senhor, quando o Senhor nos dá a oportunidade de aceitarmos a Ele, eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Nós somos uma nova criatura. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Se transformou em uma nova criatura. E Jesus agora vai dizer para aquele homem, verdadeiramente, hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Por que filho de Abraão? Porque lá no início, o nosso Deus fez uma promessa a Abraão. Quando Deus chamou Abraão e disse: olha, Abraão, ser tu uma bênção. Deus lhe prometeu um filho, que através dele, aquela promessa que Jesus estava fazendo a Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. E hoje nós estamos vivendo em uns dias que esse amor,
esta convicção está se perdendo. Pois o corre-corre, as dificuldades, os problemas, têm nos afastado do Mestre, têm nos afastado de Jesus. Mas Zaqueu, ele encontrou com o Senhor, ele só queria ver quem era Jesus, e Jesus pousou na casa de Zaqueu. E nesta noite o Mestre está querendo pousar em tua casa. Não como aquele jovem rico, que achava por conhecer as Escrituras, por conhecer os mandamentos, por ter muito dinheiro, a sua salvação dependeria de algo que ele viesse a fazer, ou uma parte do seu dinheiro, mas Jesus requer tudo. Jesus requer uma entrega total, porque é só assim nós vamos entender o verdadeiro sentido de sermos discípulos de Jesus. Quando Zaqueu encontrou com Jesus, quando Zaqueu tem um verdadeiro encontro com Jesus, Zaqueu entendeu que para ser discípulos de Jesus, temos que andar como Jesus andou. Temos que fazer aquilo que Jesus fez. Foi por isso que Jesus deixou escrito aos seus discípulos. Certa vez Jesus falou para os seus discípulos: olha, se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, não só farão as coisas que eu fiz, mas outras coisas maiores ainda farão. E é o que Jesus quer fazer nas nossas vidas. Muitas das vezes nós achamos que o milagre, a bênção de Deus, só vamos encontrar dentro das igrejas, dentro dos templos. Mas o que eu observo é que a maioria dos milagres que Jesus realizou foi na rua, nas entradas das cidades, no deserto, no meio do mar. O que eu aprendo aqui é que por mais difícil que a situação seja, por mais difícil a situação que estamos vivendo, Jesus nesta noite está dizendo para mim e para você, não importa a situação, se vocês crerem, se as minhas palavras estiverdes em vós e vós estiverdes em mim, o milagre vai acontecer. O fato de nós irmos às igrejas, aos templos, é simplesmente para agradecermos ao Senhor, para louvarmos ao Senhor pelos milagres realizados, pelas vitórias concedidas. E Zaqueu naquela noite teve essa transformação, não só na sua vida, porque Jesus vai dizer que hoje veio salvação a esta casa. E nesta noite, eu quero encerrar dizendo, se você ouviu esta mensagem, tivemos aqui 2 exemplos de um homem que conhecia as Escrituras, que conhecia os mandamentos, mas não tinha convicção da sua salvação. E vemos um homem que não conhecia o Mestre, mas quando teve o encontro com o Mestre, a sua vida foi transformada. A sua vida foi impactada de tal forma que a salvação não só foi para ele, mas como toda a tua casa. E nesta noite, Jesus está querendo impactar a sua vida, impactar a sua casa. E a Bíblia vai nos dizer que todos que viram isso ficaram maravilhados. Louvado seja o nome do Senhor. Esta mensagem eu deixo nesta noite. Até aqui o Senhor nos trouxe. Até aqui o Senhor falou aos nossos corações. E que o Senhor venha impactar as nossas vidas. Assim como eu fui impactado ao chegar aqui, acerca de sermos sinceros diante de Jesus, acerca de sermos verdadeiros diante do Senhor. Pois é isso que Jesus requer de nós. É isso que Jesus espera que nós demonstremos. Não só falarmos da boca para fora, não só falarmos
porque estamos emocionados, não, mas falarmos porque temos Jesus verdadeiramente em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar a você nesta noite a estar orando, pedindo ao Senhor que venha nos fortalecer e continuar abrindo os nossos olhos acerca das suas palavras. Amado Deus e eterno Pai, Senhor Jesus querido, neste momento, nesta noite, eu quero lhe agradecer pela oportunidade de estar aqui nesta rádio anunciando a tua palavra, falando de Jesus, um nome muito propício para este programa, pois muitas pessoas têm falado de Jesus, mas nesta noite o Senhor nos ensinou, o Senhor veio nos mostrar que o Senhor requer que nós sejamos sinceros e verdadeiros, que aquilo que falamos venha sair de dentro do nosso coração, para que possa impactar as outras vidas, para que possamos ser transformados. Deus abençoe cada ouvinte, cada pessoa que está ao alcance das nossas vozes, da nossa voz neste momento, que assim como o Senhor foi na vida de Zaqueu, venha ser na vida deste ouvinte. Assim como o Senhor levou ali a salvação à casa de Zaqueu, venha trazer a salvação à casa dessa pessoa que neste momento, muitas das vezes está decepcionado ou desiludido com alguma coisa. Mas o Senhor não decepciona, o Senhor não ilude ninguém. Deus, eu oro assim nesta noite, pedindo que o Senhor continue abençoando esta rádio, continue abençoando, Senhor Jesus querido, o teu filho, o qual o Senhor tocou no teu coração, para abrir esse espaço, para falar de Jesus. Pois muitas pessoas precisam ouvir, assim como Zaqueu ouviu falar de Jesus e quis conhecer ao Senhor, que as pessoas ao ouvirem falando de Jesus nessa rádio, possam querer conhecer ao Mestre, conhecer ao Senhor Jesus. E quando nós conhecemos, quando nós encontramos com o Senhor Jesus, algo novo acontece. Porque a Bíblia nos relata que aquele que vai ao Mestre, aquele que vai a Jesus, de modo algum ele lança fora. Mas nós temos o livre arbítrio, nós temos a escolha. Podemos escolher a seguir a Jesus ou não seguir. Podemos escolher obedecer a Jesus ou não obedecer. Mas que nós possamos fazer como Zaqueu, conhecer a Jesus e seguir a Jesus, pois assim nós alcançaremos a vitória, assim nós alcançaremos a bênção do Senhor Jesus. Assim eu oro e agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Rede Popular de Rádio, agora são 18 horas e 41 minutos, 18 e 41. Louvo a Deus em primeiro lugar pela vida do irmão e do pastor Edivaldo, que nos deu mais uma vez a honra de aceitar o convite de estar aqui no programa Falando de Jesus desta quarta-feira. Eu fiquei até sem palavras quando ouvia o pastor trazer a mensagem, mas do lado do outro estúdio, ouvindo a mensagem e dando as controvérsias exatamente da história que Deus nos deu hoje. Gente muito rica, conhecia as Escrituras, mas não fazia aquilo que era mais precioso, que era amar o próximo, que era ajudar.
Ele tinha muitas pessoas ao seu redor, como hoje no mundo, no Brasil, tem muitas pessoas que estão cercando os ricos. E a outra história é exatamente do homem, que só ouvia falar de Zaqueu, mas reconheceu de que tudo que ele tinha ganhado na vida foi enganando o próximo. Uma história totalmente cruzada, mas Deus deixou essa história para nós. É para nós refletirmos, creio eu, pastor, acredito eu, de que como nós estamos vivendo hoje, como nós estamos praticando hoje, como nós estamos enxergando, que como nós abrimos o programa, né, com aquele louvor, com Jesus tudo é diferente. Jovem rico, o pastor trouxe uma mensagem abençoada, né? Abrimos a programação. O jovem rico tinha tudo da terra, mas não tinha nada do céu. Ele conhecia tudo da Bíblia, como o diabo, Satanás, o demônio, ele conhece tudo da Bíblia, mas ele não tinha nada de Deus. Zaqueu tinha tudo da terra, mas ele largou tudo para ganhar tudo do céu. Que história maravilhosa! E quantos hoje a gente vê que tem fazendas e fazendas e fazendas de gados, tem redes e redes e redes, e tem tudo. E quanto talvez do lado da casa dele tem pessoas minguando o pão. Deus deixou uma história maravilhosa. E o irmão me permite ainda, eu tenho aqui alguns segundos. Vocês estão nos ouvindo aí também, das rádios afiliadas, por favor. Aguente só ter mais alguns segundos só. A palavra nos inflama, né? A gente testemunhar, a gente falar, né? Deus move, né? Por isso que eu vou falar uma coisa para o irmão, que Deus sempre fala que quando nós nos convertemos, não seja convencido, quando nós nos convertemos, como aconteceu com Zaqueu se converteu. Ele não se convenceu de Jesus. Ele simplesmente se converteu. A partir do momento que ele reconheceu, eu devo, eu roubei, eu enganei, eu fiz tudo isso, eu quero dividir com os pobres e ainda quero devolver, multiplicar 4 vezes mais. O jovem rico tinha tudo e nada. Mas o irmão estava falando de Abraão, mas Deus, maravilhosamente, teve muito cuidado quando ele escreveu a escritura, que hoje é acessada a nós brasileiros. Existem várias línguas estrangeiras na palavra de Deus, mas eu creio que no mundo seja só pregada uma palavra de salvação, que é de Jesus. Mas Deus tomou muito cuidado para escrever o nome de Abraão, de Jacó. Deus tomou muito cuidado para escrever o nome de Paulo. Deus tomou muito cuidado de escrever o nome de Mateus, de Lucas, de João. Deus tomou muito cuidado para escrever o nome de Isaías, de Davi. Deus tomou tanto esse cuidado para que esses nomes, eles foram comprovadamente testemunho da palavra de Deus. Eles morreram, eles se arrependeram e morreram pelo amor a Deus. Eles não negaram a palavra. Hoje Deus nos chama para a gente ser escrito no livro da vida. Nosso nome não vai estar escrito mais na Bíblia, porque Deus, do princípio de Gênesis a Apocalipse, Ele já escreveu os homens que testemunharam, foram carne, pura carne, sangue, mas eles morreram pela cruz de Jesus, ao qual nós, estamos procurando cada vez mais nos aproximar da palavra de Deus, para que nós possamos também dar esse verdadeiro testemunho. Tem muitos que estão enriquecendo com a palavra de Deus. Tem muitos que estão ficando ricos com a palavra de Deus, porque ela é gostosa, ela é maravilhosa. Jesus é coisa doce. Jesus vende fácil. Quer enganar o povo? Fala de Jesus. O povo vai que nem cordeiro para o matadouro. Lamentavelmente, Jesus, o irmão falou, nós temos o livre de arbítrio de escolher o verdadeiro Deus e o falso Deus.
Nós temos livre-arbítrio de escolher o que é o melhor caminho e qual é o pior caminho. Muitos estão escolhendo o pior caminho porque estão profanando a palavra de Deus. Não sou digno de pregar a palavra de Deus, mas Deus me dá dignidade de falar uma verdade. Rádio Popular, agora são 18h48 minutinhos. Obrigado a você que esteve conosco, a você de André Carlone, um abraço ao irmão Júnior, lá de André Carlone, que está nos ouvindo, a você que está lá também nos ouvindo em Eldorado, né? O irmão Flávio, que eu tive para falar hoje, um abraço para você, e com certeza a você que está em qualquer lugar do Brasil, da Serra, do Espírito Santo, do mundo, que a palavra que Deus usou, o mensageiro dessa noite, realmente possa fazer você refletir no doce que você está vendendo, na bala que você está vendendo, no arroz que você está vendendo, na propaganda da rádio que você está vendendo, enfim, se está digno da palavra de Deus, porque Deus honra a nós com o nosso salário digno e honroso. Então, o que nós podemos fazer? A prática de Deus, porque Deus nos sustenta em todas as horas difíceis. Amém? A todos vocês, uma ótima noite e até amanhã, se Ele quiser e permitir. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio